Bem-vindos ao canal Saga dos Objetos. No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história do celular, um dos objetos mais revolucionários da tecnologia moderna. Desde os primeiros modelos, que mais pareciam tijolos, até os smartphones superpotentes que usamos hoje, os celulares transformaram a maneira como nos comunicamos e vivemos. Vamos explorar os marcos dessa evolução, as inovações que definiram cada era e como os celulares passaram de simples ferramentas de comunicação para os dispositivos multifuncionais que são parte essencial do nosso dia a dia. Prepare-se para uma viagem no tempo. Hoje em dia, o celular é como se fosse uma extensão do nosso corpo, né? Parece que não conseguimos mais viver sem ele. Desde o momento em que acordamos até a hora de dormir, ele está sempre presente. A gente usa para tudo mesmo. Falar com os amigos, seja para uma conversa rápida ou para longas chamadas de vídeo. É incrível como a tecnologia nos permite estar conectados com pessoas do outro lado do mundo em questão de segundos. Dar aquela olhadinha nas redes sociais, onde compartilhamos nossas vidas e acompanhamos a dos outros. As redes sociais se tornaram uma parte essencial do nosso dia a dia, nos mantendo informados e entretidos. Tirar fotos dos momentos especiais. Com a câmera sempre à mão, registramos cada detalhe, desde um simples café da manhã até grandes celebrações. Essas fotos se tornam memórias que podemos revisitar a qualquer momento. Difícil até de lembrar como era a vida antes dele. Antes, dependíamos de câmeras fotográficas, agendas de papel e telefones fixos. Hoje, tudo isso está condensado em um único dispositivo. O celular revolucionou a forma como vivemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Usamos o celular para nos orientar, encontrar lugares novos e até pedir comida. Ele facilita a nossa vida de tantas maneiras que é difícil imaginar como faríamos tudo isso sem ele. Além disso, ele é uma fonte inesgotável de entretenimento. Assistimos a vídeos, jogamos jogos e lemos notícias, tudo na palma da mão. O celular nos oferece uma infinidade de opções para passar o tempo e nos divertir. E não podemos esquecer do trabalho. Muitos de nós dependemos do celular para enviar e-mails, participar de reuniões virtuais e até mesmo realizar tarefas importantes. Ele se tornou uma ferramenta indispensável no ambiente profissional. O celular também é uma poderosa ferramenta de aprendizado. Podemos acessar cursos online, assistir a aulas e aprender novas habilidades, tudo com alguns toques na tela. Ele democratizou o acesso ao conhecimento, permitindo que qualquer pessoa, em qualquer lugar, possa aprender e crescer. Até mesmo nossa saúde é beneficiada pelo uso do celular. Aplicativos de monitoramento de exercícios, dieta e bem-estar nos ajudam a manter um estilo de vida saudável. Podemos acompanhar nosso progresso e receber dicas personalizadas para melhorar nossa qualidade de vida. E claro, o celular nos mantém conectados com nossa família. As chamadas de vídeo nos permitem ver e falar com nossos entes queridos, mesmo que estejam a milhares de quilômetros de distância. Ele encurta distâncias e fortalece laços. O celular também é uma plataforma de expressão. Podemos criar e compartilhar conteúdo, desde textos e fotos até vídeos e músicas. Ele nos dá voz e nos permite mostrar ao mundo quem somos e o que pensamos. Em resumo, o celular é uma parte integral da nossa vida. Ele nos conecta, nos entretém, nos informa e nos ajuda a realizar tarefas diárias com facilidade. É difícil imaginar um mundo sem ele, pois ele se tornou essencial para nossa rotina e bem-estar. Essa história toda começou lá em 1973, com o Martin Cooper. Ele que fez a primeira ligação pública de um celular, usando um Motorola. Era o Dynatac. Um trambolho enorme e caro que só vendo. Imagina só, o Dynatac demorava 10 horas para carregar. Sim, você ouviu direito, 10 horas inteiras.
Hoje em dia, estamos acostumados a carregar nossos smartphones em menos de 1 hora. Mas naquela época, a paciência era uma virtude necessária. E depois de todo esse tempo de espera, você só podia falar por 30 minutos. Isso mesmo, meia hora de conversa e a bateria já estava no fim. Imagine tentar ter uma longa conversa com um amigo ou fechar um negócio importante com tão pouco tempo disponível. Parecia até castigo. Mas sabe como é, né? Foi só o começo. Naquela época, ter um Dynatac era um símbolo de status. As pessoas olhavam com admiração e até um pouco de inveja para quem tinha um desses tijolos tecnológicos. A Motorola, na época, era a rainha da cocada preta e dominou o mercado por um bom tempo. Eles foram pioneiros na tecnologia móvel e abriram caminho para os avanços que vemos hoje. O Dynatac pode parecer uma relíquia agora, mas foi um marco na história das telecomunicações. Ele representou a liberdade de comunicação, a capacidade de falar com alguém a quilômetros de distância, sem estar preso a um fio. E isso, meus amigos, foi revolucionário. O design do Dynatac era robusto e funcional. Com seus botões grandes e interface simples, ele era fácil de usar, mesmo que fosse um pouco volumoso. E claro, não podemos esquecer da icônica antena, que se tornou um símbolo dos primeiros celulares. O Dynatac foi usado em todos os lugares, desde reuniões de negócios até conversas casuais em parques. Ele trouxe uma nova dimensão à comunicação, permitindo que as pessoas se conectassem de maneiras que antes eram inimagináveis. As campanhas publicitárias da Motorola na época destacavam essa nova liberdade. Os comerciais mostravam pessoas felizes e conectadas, vivendo a vida ao máximo com a ajuda do Dynatac. Era uma visão do futuro, um futuro onde a comunicação móvel era acessível e prática. Desde então, a tecnologia móvel evoluiu de maneiras que ninguém poderia prever. O Dynatac abriu as portas para uma revolução que continua até hoje. Cada novo modelo de celular que vemos hoje deve um pouco de sua existência ao pioneirismo do Dynatac. Ele foi o primeiro passo em uma jornada que transformou o mundo. Hoje, a Motorola continua a inovar, trazendo ao mercado smartphones modernos e avançados. Mas nunca devemos esquecer de onde tudo começou. O Dynatac foi mais do que apenas um telefone. Foi um símbolo de progresso e inovação. E por isso, ele sempre terá um lugar especial na história da tecnologia. Nos anos 90, a coisa começou a ficar boa. Os celulares foram ficando menorzinhos, mais poderosos, e aí surgiram os primeiros smartphones. Internet no celular, aplicativos. Nossa, parecia coisa de outro mundo. O Motorola Microtac, também conhecido como Motorola 9800X, lançado em 1989, marcou uma revolução no design dos celulares, sendo o primeiro a adotar o formato flip. Diferente dos modelos volumosos da época, o Microtac era compacto e pesava apenas 350 gramas, o que era considerado leve para os padrões de então. Ele trazia uma antena retrátil e um flip que protegia o teclado, oferecendo uma experiência mais prática e elegante para os usuários. Este modelo foi um dos primeiros a ser comercializado para o grande público, tornando os celulares mais acessíveis e populares. O Microtac também trouxe inovações como o uso de baterias de íons de lítio, aumentando o tempo de uso e facilitando a recarga. Ele simbolizou o início de uma era onde os celulares começaram a deixar de ser apenas uma ferramenta de comunicação empresarial para se tornar um item de desejo para consumidores comuns. O primeiro celular a chegar ao Brasil foi o Motorola PT550. Lançado em 1990, esse aparelho representou o início da telefonia móvel no país e foi comercializado inicialmente na cidade do Rio de Janeiro, quando a Telerjo, Telecomunicações do Rio de Janeiro, inaugurou o serviço. Pesado e com um design robusto, o PT550 era um tijolo tecnológico, com uma antena destacável e um visor digital que exibia os números discados. Seu preço era alto, o que restringia o uso a uma pequena parcela da população, principalmente empresários e profissionais
que precisavam de mobilidade. As chamadas, na época, eram cobradas por minuto e a cobertura era limitada às grandes cidades. Apesar das limitações, o lançamento do Motorola PT550 foi um marco, iniciando a trajetória dos celulares no Brasil e pavimentando o caminho para a evolução que transformaria o celular em um item essencial na vida dos brasileiros. O primeiro SMS da história foi enviado em 3 de dezembro de 1992, de um computador para um telefone Orbitel 901. A mensagem, Merry Christmas, foi enviada por Neil Papworth, um engenheiro britânico, para Richard Jarvis, então diretor da Vodafone, que estava em uma festa de fim de ano. Esse simples texto marcou o início de uma revolução na comunicação, mudando para sempre a forma como as pessoas interagem. Anos depois, o SMS se tornaria uma das funcionalidades mais populares nos celulares, incluindo no icônico Nokia 2110. Lançado em 1994, o Nokia 2110 foi um dos primeiros celulares a suportar o envio de SMS. Além de ser um sucesso comercial, compacto e com um design moderno para a época, o Nokia 2110 introduziu o famoso toque Nokia Tune e oferecia uma bateria de longa duração. Com ele, o SMS começou a ganhar popularidade e o 2110 se consolidou como um dos celulares mais emblemáticos dos anos 90, sendo uma peça-chave na história da comunicação móvel. O primeiro celular GSM, Global System for Mobile Communications, do mundo foi o Nokia Mint 11, lançado em 1992. Esse modelo marcou uma revolução na telefonia móvel, pois utilizava a tecnologia digital GSM, que substituiu os sistemas analógicos e padronizou as comunicações móveis em uma escala global. O Nokia 1011 era capaz de realizar chamadas e enviar mensagens de texto, SMS, em uma rede mais eficiente e segura comparada às anteriores. Com um design simples e compacto, ele possuía uma pequena tela monocromática e uma antena retrátil, sendo bastante avançado para a época. Além disso, o GSM permitia o uso de cartões SIM, facilitando a troca de operadoras e a utilização do mesmo aparelho em diferentes países. O Nokia 1011 foi um marco no início da era digital dos celulares, pavimentando o caminho para o crescimento exponencial do mercado de telefonia móvel nos anos seguintes. O primeiro celular touchscreen do mundo foi o IBM Simon, lançado em 1994. Esse aparelho foi revolucionário para a época, combinando as funções de um telefone celular com as de um PDA, Personal Digital Assistant, o que o tornou o primeiro smartphone da história. O IBM Simon tinha uma tela monocromática sensível ao toque, que permitia ao usuário discar números, escrever notas e enviar e-mails, tudo através de um stylus. Além disso, ele possuía um calendário, uma calculadora e até mesmo aplicativos básicos que podiam ser baixados e instalados, algo inédito naquele período. Embora o IBM Simon fosse bastante avançado, ele tinha algumas limitações, como o tamanho e peso consideráveis, além de uma bateria com duração limitada. Mesmo assim, ele abriu caminho para a popularização das telas touchscreen, que se tornariam uma característica padrão nos celulares modernos anos mais tarde. O IBM Simon não apenas antecipou o futuro dos smartphones, mas também mostrou o potencial das interfaces touchscreen, que hoje dominam o mercado de dispositivos móveis. O Motorola StarTAC, lançado em 1996, foi um marco na história dos celulares e é considerado o primeiro celular flip verdadeiramente compacto. Inspirado no sucesso do Motorola MicroTAC, o StarTAC inovou ao introduzir um design ainda mais compacto e dobrável, que se tornaria um ícone dos anos 90. Pesando apenas 88 gramas, ele era o menor e mais leve celular já lançado até então, sendo extremamente portátil e prático para os usuários. Além do design revolucionário, o StarTAC foi um dos primeiros celulares a incorporar um VibraCall, permitindo que o usuário fosse notificado de chamadas de forma discreta. Ele também era compatível com redes analógicas e digitais, o que ampliou sua base de usuários. O Motorola StarTAC rapidamente se tornou um símbolo de status,
com seu design futurista e funcionalidades avançadas. Ele vendeu milhões de unidades em todo o mundo e é lembrado como um dos celulares mais emblemáticos de todos os tempos, pavimentando o caminho para a evolução dos telefones móveis que conhecemos hoje. O Nokia 9000 Communicator, lançado em 1996, foi um dos primeiros smartphones do mundo e revolucionou o mercado ao combinar um celular com funções de um computador portátil. Este aparelho foi pioneiro em oferecer um teclado QWERTY completo e uma tela interna grande, tornando-se uma ferramenta poderosa para profissionais que precisavam de acesso a e-mails, fax e internet em qualquer lugar. Com o Nokia 9000 Communicator, era possível criar e editar documentos, acessar a web e gerenciar contatos e compromissos, tudo em um único dispositivo. O design era inovador para a época. Fechado, parecia um celular comum, mas ao ser aberto, revelava seu teclado e uma tela ampla, perfeita para a produtividade. Embora fosse robusto e pesado, o Communicator estabeleceu um novo padrão para o que um telefone móvel poderia oferecer, sendo considerado um precursor dos smartphones modernos. O sucesso do Nokia 9000 Communicator destacou a crescente demanda por aparelhos que fossem mais do que simples telefones, antecipando a convergência de funcionalidades que definiria o futuro dos dispositivos móveis. O primeiro celular com tela colorida do mundo foi o Siemens S10, lançado em 1997. Esse aparelho foi um marco na história dos celulares, trazendo uma inovação que mudaria a maneira como interagimos com nossos dispositivos móveis. A tela do Siemens S10, embora pequena, era capaz de exibir até 4 cores diferentes: vermelho, verde, azul e branco. Isso pode parecer pouco pelos padrões atuais, mas na época foi uma revolução, pois até então os celulares só possuíam telas monocromáticas. A introdução da tela colorida abriu caminho para novas possibilidades, como a personalização do display, a exibição de ícones mais nítidos e a leitura de mensagens com maior clareza. Além disso, foi o ponto de partida para o desenvolvimento de interfaces gráficas mais ricas e interativas nos celulares. O Siemens S10 foi pioneiro em uma tendência que rapidamente se espalharia pela indústria, levando ao desenvolvimento de telas com cada vez mais cores, resolução e capacidades. Essa inovação foi um passo crucial na evolução dos celulares para os smartphones modernos que conhecemos hoje. O Nokia 6160 e o Nokia 5110 são dois modelos icônicos que ajudaram a consolidar a Nokia como líder no mercado de telefonia móvel durante os anos 90. Lançado em 1998, o Nokia 6160 foi um dos primeiros celulares digitais compatíveis com a rede GSM nos Estados Unidos. Ele era conhecido por sua robustez, facilidade de uso e pela longa duração da bateria, características que tornaram o 6160 popular entre os usuários corporativos. Seu design elegante, com uma antena externa e teclas grandes, também contribuiu para seu sucesso. O Nokia 6160 oferecia recursos básicos, como envio de SMS e armazenamento de contatos, e foi amplamente adotado por profissionais que precisavam de um celular confiável para uso diário. Já o Nokia 5110, lançado em 1998, foi um dos primeiros celulares a ganhar popularidade em massa entre consumidores de todo o mundo. Com um design mais casual e colorido, o 5110 foi especialmente atraente para o público jovem. Além de sua robustez, uma das características mais marcantes do Nokia 5110 era a possibilidade de trocar as capas frontais, permitindo a personalização do aparelho. A moda das capinhas começou aqui. Outro destaque do 5110 foi o jogo Snake, que se tornou um clássico e ajudou a popularizar os jogos em celulares. A combinação de durabilidade, bateria de longa duração e personalização fez do Nokia 5110 um dos celulares mais vendidos de sua época, deixando um legado duradouro na história dos dispositivos móveis. O Gradiente Chroma e o Nokia 8810, também conhecido como Nokia Chroma, eram essencialmente o mesmo modelo de celular,
mas lançados sob marcas diferentes em mercados distintos. Este dispositivo se destacou no final dos anos 1990 por seu design elegante e inovador para a época. O Nokia 8810, lançado em 1998, foi um dos primeiros celulares a adotar um mecanismo deslizante para esconder o teclado, proporcionando não apenas uma proteção adicional para as teclas, mas também um visual mais limpo e sofisticado. Esse design sem antena externa visível era uma inovação que conferia ao aparelho um ar futurista e diferenciado. No Brasil, o mesmo modelo foi lançado pela Gradiente como Gradiente Chroma, adaptando o aparelho ao mercado local com pequenas alterações de software e branding. O Chroma se tornou um símbolo de status e inovação, destacando-se entre os celulares da época por seu acabamento premium e a qualidade de construção. Ele também trouxe recursos como uma interface amigável e suporte para mensagens SMS, sendo um dos modelos mais cobiçados de sua geração. Ambos os aparelhos, apesar de serem essencialmente o mesmo modelo, foram bem-sucedidos em capturar a imaginação do público e estabeleceram um padrão para os designs de celulares futuros. A elegância do design deslizante, do 8810/Chroma, ajudou a moldar a evolução dos telefones móveis, mostrando que funcionalidade e estilo podiam coexistir em um dispositivo compacto. O Kyocera Visual Phone VP210, lançado em 1999, foi o primeiro celular com câmera integrada do mundo, marcando um ponto de virada na história dos dispositivos móveis. Diferente do que se popularizou depois, o VP210 não apenas permitia tirar fotos, mas também realizar videoconferências, algo extremamente avançado para a época. A câmera do aparelho era capaz de capturar imagens em uma resolução de 0,11 megapixels e enviar vídeos a 2 quadros por segundo. Um feito notável considerando as limitações tecnológicas daquele período. O design do Kyocera VP210 era inovador, com uma câmera frontal que permitia aos usuários verem a si mesmos na tela, enquanto capturavam imagens ou faziam videoconferências. Com uma tela colorida de 2 polegadas, ele oferecia uma experiência visual inédita para os usuários, que podiam armazenar até 20 fotos no próprio dispositivo. Embora as redes móveis da época limitassem a qualidade e a velocidade das transmissões de vídeo, o VP210 abriu caminho para o desenvolvimento futuro de videotelefonia em celulares. O Kyocera Visual Phone VP210 foi pioneiro ao introduzir uma funcionalidade que se tornaria essencial nos smartphones modernos, influenciando a evolução das câmeras nos celulares e pavimentando o caminho para a era das selfies e das chamadas de vídeo que dominam a comunicação móvel hoje. O primeiro BlackBerry, lançado em 1999 pela empresa canadense Research in Motion, RIM, foi o BlackBerry 850, um dispositivo que revolucionou a forma como as pessoas se comunicavam no ambiente corporativo. Originalmente, o BlackBerry 850 era um pager com teclado QWERTY completo, que permitia o envio e recebimento de e-mails, algo inovador na época. Ele se destacou pela sua capacidade de manter os profissionais conectados ao e-mail em qualquer lugar, algo que era uma verdadeira revolução no final dos anos 90. O dispositivo tinha uma tela monocromática e utilizava uma conexão de dados wireless para receber e-mails em tempo real, um recurso que logo se tornaria indispensável para executivos e profissionais de negócios. O BlackBerry 850 introduziu a famosa experiência BlackBerry, com sua interface eficiente e teclado físico, que proporcionava uma digitação rápida e precisa. O sucesso do BlackBerry 850 abriu caminho para uma série de dispositivos que não apenas transformariam a comunicação empresarial, mas também redefiniriam a categoria de smartphones, influenciando profundamente a maneira como nos mantemos conectados no dia a dia. O primeiro celular com suporte à tecnologia WAP e no Wireless Application Protocol foi o Nokia 7 Neon 10,
lançado em 1999. Este aparelho marcou uma nova era na comunicação móvel, sendo o primeiro a permitir o acesso à internet diretamente pelo celular. Embora a navegação fosse bastante limitada em comparação com os padrões atuais, o app representou um avanço significativo, permitindo aos usuários acessar e-mails, notícias e serviços básicos da web. O Nokia 7T1110 ficou conhecido como o celular do Matrix, por ter sido inspirado no telefone usado no filme. Ele apresentava uma tela maior do que a maioria dos celulares da época e um design diferenciado com um teclado deslizante, o que o tornava moderno e atraente. Além do suporte ao WAP, o Nokia 7110 introduziu o conceito de navegação por rolagem, com um botão giratório que facilitava o acesso aos menus. O aparelho foi um dos primeiros passos para a transformação dos celulares em dispositivos multifuncionais, antecipando o futuro da internet móvel e abrindo o caminho para o desenvolvimento de smartphones mais sofisticados. O Nokia 3310, lançado em 2000, é um dos celulares mais icônicos e duradouros da história. Conhecido por sua incrível resistência e bateria de longa duração, o 3310 se tornou um verdadeiro símbolo da telefonia móvel no início dos anos 2000. Com um design compacto e robusto, ele era praticamente indestrutível, ganhando fama por sua durabilidade e capacidade de suportar quedas e outros acidentes que danificariam a maioria dos outros celulares. O Nokia 3310 também ficou famoso pelo jogo Snake Segundo, que se tornou um dos passatempos mais populares da época. Além disso, o aparelho permitia o envio de mensagens SMS mais longas, introduziu toques monofônicos personalizáveis e tinha uma interface simples e intuitiva, que facilitava o uso. A combinação de funcionalidades úteis, simplicidade e resistência transformou o Nokia 3310 em um sucesso de vendas, com mais de 126 milhões de unidades comercializadas globalmente. Mesmo com o avanço da tecnologia, o 3310 ainda é lembrado com carinho por muitos, sendo um ícone da era dos celulares tradicionais antes da chegada dos smartphones. O Ericsson T36 foi um dos primeiros celulares a incorporar a tecnologia Bluetooth, lançado em 2000. Embora menos conhecido do que o seu sucessor, o T39, o Ericsson T36 foi o pioneiro na introdução do Bluetooth no mercado de celulares, estabelecendo um novo padrão de conectividade sem fio. Com o T36, os usuários podiam se conectar a outros dispositivos Bluetooth, como headsets e laptops, sem a necessidade de cabos, algo revolucionário para a época. Além do Bluetooth, o Ericsson T36 também oferecia suporte à tecnologia WAP para acesso à internet e e-mails, e era compatível com redes GSM. O aparelho tinha um design compacto e elegante, com uma antena retrátil que destacava seu perfil moderno. O T36 também apresentava uma interface amigável e recursos avançados, como o suporte ao GPRS, que permitia o envio de dados a uma velocidade mais rápida. Embora o T36 tenha sido lançado em quantidades limitadas e logo substituído pelo T39, ele estabeleceu a base para a conectividade sem fio que se tornaria essencial nos celulares modernos. O Ericsson T36 foi um marco importante na transição para a era da mobilidade conectada, mostrando o potencial da tecnologia Bluetooth em dispositivos móveis. A primeira conexão 3G do mundo foi lançada em 1º de outubro de 2001 pela operadora japonesa NTT Docomo, com o serviço conhecido como FOMA, Freedom of Mobile Multimedia Access. Essa nova tecnologia revolucionou a forma como usamos dispositivos móveis, oferecendo velocidades de dados significativamente mais rápidas do que as redes 2G anteriores, permitindo não apenas chamadas e mensagens de texto, mas também o acesso à internet, streaming de vídeo e serviços multimídia de maneira mais eficiente. Com a rede 3G, os usuários puderam experimentar uma conectividade móvel verdadeiramente robusta, que possibilitou o crescimento de serviços como videochamadas, navegação na web em alta velocidade e o uso de aplicativos móveis mais complexos.
Isso marcou o início de uma nova era de comunicação, onde os celulares começaram a se transformar em verdadeiros computadores de bolso. A introdução do 3G pela NTT Docomo no Japão foi um marco que impulsionou a adoção global dessa tecnologia. A partir daí, outras operadoras ao redor do mundo começaram a implementar redes 3G, o que permitiu a expansão dos smartphones e o desenvolvimento de um ecossistema móvel mais interconectado e avançado. A tecnologia 3G foi fundamental para a evolução dos serviços móveis e abriu caminho para as futuras gerações de redes, como 4G e 5G, que continuam a redefinir a conectividade móvel global. O Nokia 6650, lançado em 2002, foi um dos primeiros celulares do mundo a oferecer suporte à tecnologia 3G, marcando um passo importante na evolução dos dispositivos móveis. Com os 6650, a Nokia combinou inovação e design robusto para criar um aparelho que não só permitia realizar chamadas e enviar mensagens, mas também acessar a internet em alta velocidade, fazer videochamadas e baixar conteúdo multimídia. O Nokia 6650 tinha um design elegante, com uma antena externa e uma tela colorida, características avançadas para a época. Ele também contava com uma câmera VGA, que possibilitava capturar fotos e vídeos, algo que se tornaria essencial nos smartphones anos depois. Além disso, o suporte ao 3G permitia uma experiência de internet móvel muito mais fluida e rápida do que as redes 2G anteriores, tornando o 6650 um dos celulares mais desejados no início dos anos 2000. O lançamento do Nokia 6650 foi um marco na transição para a era 3G, pavimentando o caminho para o desenvolvimento de dispositivos móveis mais avançados e conectados. Ele demonstrou o potencial das redes 3G e abriu novas possibilidades para os usuários, que agora podiam explorar a internet e os serviços multimídia de uma forma que antes era inimaginável. O Nokia 6650 ajudou a definir o futuro dos smartphones e a estabelecer as bases para a revolução digital que estava por vir. O primeiro smartphone BlackBerry foi o BlackBerry 5810. lançado em 2002. Este dispositivo marcou a entrada da Research in Motion, RIM, no mercado de smartphones, combinando as funcionalidades de um celular com a famosa tecnologia de e-mail em tempo real, que já havia tornado os dispositivos BlackBerry indispensáveis para profissionais de negócios. O BlackBerry 5810 apresentava um design compacto, com um teclado QWERTY completo, que permitia aos usuários enviar e receber e-mails com facilidade, além de acessar a web, gerenciar contatos e compromissos, e até mesmo sincronizar dados com o computador. No entanto, uma limitação curiosa do 5810 era que, para realizar chamadas telefônicas, era necessário usar um fone de ouvido, pois ele não possuía alto-falante embutido. Apesar dessa peculiaridade, o BlackBerry 5810 foi revolucionário por consolidar o conceito de smartphone, unindo comunicação móvel e ferramentas de produtividade em um único dispositivo. Ele foi o precursor de uma linha de produtos que, por anos, dominou o mercado corporativo, definindo padrões para o que se esperava de um smartphone. O sucesso do BlackBerry 5810 estabeleceu as bases para a ascensão da marca como sinônimo de eficiência e conectividade no mundo dos negócios. O Nokia 8910i, lançado em 2003, foi um dos celulares mais luxuosos e sofisticados da sua época. Este modelo da série 8000 da Nokia combinava um design elegante com materiais de alta qualidade, como titânio, o que lhe conferia uma sensação de robustez e exclusividade. O 8910 era destinado a um público premium, que buscava não apenas um dispositivo funcional, mas também um símbolo de status e estilo.
Uma das características mais marcantes do Nokia 8910i era seu mecanismo deslizante automático, que permitia acessar o teclado ao apertar um botão, oferecendo um toque de sofisticação e inovação. O aparelho também se destacava pela sua tela colorida, uma novidade para a série 8000, e pela conectividade Bluetooth, algo raro para os celulares daquele período, que permitia transferir arquivos e conectar-se a acessórios sem fio. Além disso, o Nokia 8910i oferecia uma boa experiência de uso com sua interface intuitiva, bateria de longa duração e um acabamento resistente a arranhões. Ele também tinha suporte para SMS, MMS e navegadores WAP, sendo um dispositivo bem completo para sua época. Embora o Nokia 8910i não tenha sido um aparelho de massa, ele conquistou um nicho de mercado que valorizava a exclusividade e o design premium, ajudando a consolidar a Nokia como uma marca que também sabia entregar luxo e inovação. Este celular é lembrado até hoje como um ícone de estilo e sofisticação, representando o auge da era dos feature phones antes da chegada dos smartphones modernos. O Nokia N-Gage, lançado em 2003, foi um dos primeiros dispositivos a combinar as funcionalidades de um celular com as de um console de videogame portátil. Destinado a atrair tanto jogadores quanto usuários de celulares, o N-Gage se destacou por seu design inovador e pela tentativa ousada de capturar dois mercados distintos com um único produto. O N-Gage tinha um design único, com botões específicos para jogos, uma tela de 2,1 polegadas na vertical e um layout que facilitava a jogabilidade com os 2 polegares. Ele vinha com jogos populares para a época, como Tomb Raider, Tony Hawk's Pro Skater e Sonic N, o que ajudou a atrair entusiastas de jogos. Além disso, o N-Gage permitia que os usuários jogassem em multiplayer através de Bluetooth, uma novidade para os celulares da época. Apesar de sua inovação, o N-Gage enfrentou desafios devido ao seu design peculiar e à necessidade de remover a bateria para trocar de jogo, o que não foi bem recebido pelos consumidores. No entanto, o N-Gage foi pioneiro ao introduzir a ideia de um telefone que pudesse oferecer uma experiência de jogo completa, pavimentando o caminho para a fusão dos mundos de telefonia móvel e entretenimento digital. Embora não tenha sido um sucesso comercial, o Nokia N-Gage deixou um legado importante na indústria de celulares e de jogos, antecipando a convergência de dispositivos e influenciando o desenvolvimento de smartphones que hoje oferecem poderosas capacidades de jogos. O primeiro celular ultrafino que realmente causou um impacto significativo no mercado foi o Motorola Razr V3 Quads, lançado em 2004. Com apenas 13,9 mm de espessura quando fechado, o Razr V3 redefiniu o design dos celulares, combinando estilo e funcionalidade de uma maneira que o tornaria um ícone da década. O Motorola Razr V3 tinha um corpo de metal escovado, uma tela colorida interna e teclas retroiluminadas gravadas a laser, o que lhe dava um aspecto futurista e sofisticado. Além de seu design inovador, o aparelho oferecia uma câmera VGA, capacidade de gravação de vídeo e conectividade Bluetooth, tornando-o não apenas elegante, mas também tecnicamente avançado para a época. O sucesso do Razr V3 foi estrondoso, com mais de 130 milhões de unidades vendidas globalmente. Ele se tornou um símbolo de status e desejado por consumidores ao redor do mundo, sendo um dos celulares mais icônicos já produzidos. O Motorola Razr V3 não só popularizou o conceito de celulares ultrafinos, como também influenciou o design de futuros dispositivos móveis, pavimentando o caminho para a era dos smartphones modernos, onde o design compacto e elegante continua a ser altamente valorizado.
O primeiro celular com leitor de impressão digital integrado foi o Pantec GI-100, lançado em 2004. Este dispositivo inovador foi pioneiro ao introduzir uma tecnologia que hoje é padrão em smartphones: a biometria. O Pantec GI-100 utilizava um sensor de impressão digital para desbloquear o telefone, proporcionando um nível de segurança e conveniência inédito na época. O leitor de impressão digital no GI-100 permitia que os usuários substituíssem senhas tradicionais por suas impressões digitais, tornando o acesso ao aparelho mais rápido e seguro. Esse recurso era especialmente atrativo para usuários preocupados com a proteção de suas informações pessoais, em um período em que os celulares estavam se tornando mais do que simples dispositivos de comunicação. Além de sua tecnologia inovadora, o Pantec GI-100 era um celular compacto, com um design simples e funcional. Embora a ideia de usar a biometria para a segurança estivesse à frente de seu tempo, o GI-100 ajudou a estabelecer as bases para o desenvolvimento futuro dessa tecnologia. Anos depois, os leitores de impressão digital se tornariam uma característica essencial em smartphones modernos, redefinindo a forma como interagimos com nossos dispositivos e protegemos nossas informações. O Pantec GI-100 foi um marco importante, mostrando que a tecnologia de segurança pessoal poderia ser integrada em dispositivos móveis, iniciando uma tendência que continua a evoluir até os dias de hoje. O primeiro celular dual chip a ganhar popularidade foi o Samsung D880 Duos, lançado em 2007. Este dispositivo inovador foi o primeiro de uma grande fabricante a permitir o uso simultâneo de 2 cartões SIM em um único aparelho. Uma solução prática para quem precisava separar contatos pessoais e profissionais ou usava mais de uma operadora para economizar em chamadas e mensagens. Antes do Samsung D880, a possibilidade de usar 2 chips em um mesmo telefone era limitada a adaptadores ou soluções não oficiais. O D880 trouxe essa funcionalidade de forma integrada, com uma interface que permitia alternar entre os 2 chips de maneira rápida e fácil, sem precisar reiniciar o aparelho. Isso tornou o celular extremamente conveniente para usuários que, por exemplo, viajavam entre países ou estados com diferentes operadoras. O Samsung D880 Duo S possuía um design slider, com uma tela de 2,3 polegadas, câmera de 3.2 MP e recursos multimídia como MP3 Player e rádio FM. Sua capacidade dual chip representou uma mudança significativa no mercado de telefonia móvel, dando início a uma nova categoria de dispositivos que atenderiam às necessidades de um público cada vez mais diversificado e exigente. O sucesso do Samsung D880 Duo S abriu caminho para uma ampla adoção de celulares dual chip, tornando-se uma característica comum em dispositivos móveis, especialmente em mercados emergentes, onde a flexibilidade e a economia proporcionadas por essa funcionalidade são altamente valorizadas. O primeiro celular com o sistema operacional Android foi o HTC Dream, também conhecido como T-Mobile GI1, lançado em 22 de outubro de 2008. Este dispositivo marcou o início de uma nova era na indústria de smartphones, introduzindo o sistema operacional Android, desenvolvido pelo Google, ao mercado global. O HTC Dream apresentava um design deslizante com um teclado QWERTY físico, algo que o diferenciava de outros smartphones da época. Ele também possuía uma tela sensível ao toque de 3,2 polegadas, uma câmera de 3,2 megapixels e a capacidade de acessar a recém-lançada Android Market, que mais tarde se tornaria o Google Play Store. Isso permitia aos usuários baixar aplicativos e personalizar suas experiências de uso de maneiras inéditas. O Android, com sua interface amigável e altamente customizável, oferecia uma alternativa aberta ao iOS da Apple, atraindo desenvolvedores e fabricantes interessados em criar um ecossistema diversificado de dispositivos e aplicativos. O HTC Dream vinha com recursos inovadores para a época, como suporte a GPS,
navegação na web com HTML completo e integração profunda com os serviços do Google, como Gmail e Google Maps. O lançamento do HTC Dream foi um marco que estabeleceu as bases para o crescimento explosivo do Android, que hoje é o sistema operacional móvel mais usado no mundo. Ele simbolizou a visão de um sistema aberto e colaborativo, que permitiria à indústria de smartphones evoluir rapidamente, oferecendo aos consumidores uma vasta gama de escolhas e inovações. A primeira conexão 4G foi lançada em 2009 pela Telia Sonera, uma operadora sueca, nas cidades de Estocolmo e Oslo. Essa nova tecnologia representou um salto gigantesco em relação à 3G, oferecendo velocidades de internet móvel muito mais rápidas e permitindo uma experiência de navegação comparável à de uma conexão de banda larga doméstica. Com o 4G, os usuários passaram a acessar a web, fazer streaming de vídeos em alta definição e realizar videochamadas com uma qualidade e rapidez antes inimagináveis. Um dos primeiros smartphones a aproveitar essa nova rede foi o HTC Evo 4G, lançado em 2010. O HTC Evo 4G foi o primeiro smartphone disponível nos Estados Unidos a suportar a tecnologia 4G e rapidamente se destacou como um dispositivo avançado para a época. Com uma tela de 4,3 polegadas, câmera de 8 megapixels e capacidade de gravar vídeos em HD, o Evo 4G se tornou um marco no mercado de smartphones. Ele também possuía uma câmera frontal, que facilitava videochamadas, e um suporte integrado para facilitar o consumo de mídia. O HTC Evo 4G simbolizou o potencial das redes 4G, mostrando ao mundo como a próxima geração de conectividade móvel poderia transformar a maneira como usamos nossos dispositivos. O impacto dessa combinação de hardware inovador com a nova rede de alta velocidade foi tremendo, estabelecendo um novo padrão para o que se esperava de smartphones e abrindo caminho para o futuro das comunicações móveis. Em 2007, a Apple lançou o iPhone que virou febre mundial. Esse lançamento não foi apenas mais um evento tecnológico, foi um marco que redefiniu a maneira como interagimos com a tecnologia. Steve Jobs, com sua visão inovadora, apresentou um dispositivo que combinava um telefone, um iPod e um navegador de internet em um só aparelho. As filas nas lojas da Apple eram enormes, com pessoas acampando por dias para serem as primeiras a colocar as mãos no novo gadget. E mudou tudo de novo. E o sistema Android, do Google, também não ficou para trás, né? Várias marcas aderiram. O Android, lançado em 2008, trouxe uma alternativa aberta e flexível ao mercado de smartphones. Fabricantes como Samsung, HTC e Motorola rapidamente adotaram o sistema operacional, permitindo uma vasta gama de dispositivos com diferentes preços e funcionalidades. O Google, com sua abordagem de código aberto, permitiu que o Android se tornasse o sistema operacional mais utilizado no mundo. E hoje em dia, o mercado está cheio de opções. Desde os modelos mais acessíveis até os mais sofisticados, há um smartphone para cada tipo de usuário. A competição entre Apple e Android impulsionou a inovação, resultando em câmeras de alta qualidade, assistentes virtuais inteligentes e uma infinidade de aplicativos que facilitam nossas vidas diárias. As lojas de smartphones estão repletas de opções, e os consumidores têm a liberdade de escolher o dispositivo que melhor atende às suas necessidades e preferências. A ascensão da Apple e do Android não só transformou a indústria de tecnologia, mas também moldou a maneira como vivemos e nos comunicamos no mundo moderno. Não tem jeito. Os celulares revolucionaram a comunicação. Se antes a gente dependia de orelhões e cartas, hoje podemos falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora. É ou não é uma mão na roda? E a tecnologia não para, né? Já pensou em ter um celular com tela dobrável e a realidade aumentada? Inteligência artificial? O futuro promete e podemos esperar cada vez mais novidades.
Dos tijolões aos smartphones ultramodernos, a história do celular é mesmo fascinante. Em poucas décadas, essa invenção mudou o mundo e pode ter certeza, ainda vai causar muita coisa por aí. E assim, chegamos ao fim dessa incrível jornada pela história do celular. Vimos como esses dispositivos evoluíram ao longo das décadas, trazendo inovações que mudaram nossas vidas de forma irreversível. Do primeiro celular, que só fazia chamadas, até os smartphones modernos, que cabem no bolso e conectam o mundo na palma das nossas mãos. Se você gostou desse mergulho na evolução dos celulares, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal Saga dos Objetos, para não perder mais vídeos sobre a história dos objetos que moldaram nossa sociedade. Deixe seu comentário sobre qual celular marcou a sua vida. Obrigado por assistir e até a próxima!